Nós estamos tendo uma comunhão com o Pai. Versículo 2, nós lemos: assim como Ele conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos que Ele deste. Quando nós olhamos no versículo 2, nós precisamos olhar também Efésios no capítulo 2. A carta quando Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, no capítulo 2. E o versículo 8. João 17:2 diz: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E Paulo, no segundo capítulo, no versículo 8, ele diz aos irmãos de Éfeso: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós precisamos pensar que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para que nós alcançássemos a graça da salvação. No versículo 21, nós não lemos, não sei se nós vamos conseguir considerar. O Senhor Jesus Cristo nos diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A vontade do Senhor Jesus Cristo é que nós o aceitamos como Salvador, é que nós mantenhamos uma comunhão íntegra, perfeita, diária com Ele, e que nós sejamos um, como Ele e o Pai é. Tamanho da nossa responsabilidade nesse mundo como cristãos, né? Agora nós precisamos pensar se nós fazemos realmente parte desse grupo a qual o Senhor dirigiu. Versículo 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O Senhor Jesus Cristo está dirigindo a sua oração a pessoas salvas. Ele veio para a humanidade. Ele veio salvar o que estava perdido. A palavra de Deus nos fala que Ele veio, Ele era a luz, e o mundo amou mais as trevas do que a luz. Mas Ele veio para salvar a humanidade. Mas não são todos que estão aqui. Nós precisamos primeiro pensar: eu quero acreditar nessa noite, e o nosso desejo é que todos nós que aqui estamos tenhamos a certeza dessa salvação. A palavra de Deus nos fala que em Romanos 5:12, porque porquanto por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado da morte, pelo pecado da morte, assim todos. Exatamente, vamos, é mais fácil voltar. Romanos capítulo 5, versículo 12. Fugiu o texto certo. Nós sabemos a essência, mas a colocação ficou difícil. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tem um versículo muito usado no meio cristão, no meio não cristão, que as pessoas dizem: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos tomar cuidado. Nós temos que conhecer a palavra de Deus no seu contexto. Nós não podemos tirar um texto fora do contexto para usar como pretexto, né? Nós temos que saber a essência daquilo que nós falamos, daquilo que nós ouvimos e do que é bom para nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas pessoas dizem que quando a pessoa ouve João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna, acham que são salvos. Mas a mudança existe na vida do cristão quando nós mudamos a nossa vida. Não simplesmente quando nós decoramos a palavra de Deus, não simplesmente quando nós professamos de boca aquilo que nós decoramos, aquilo que nós ouvimos, mas quando nós temos uma mudança nas nossas atitudes. E é isso que eu queria pensar nessa noite. Pela palavra de Deus, ela nos fala que pelo pecado de Adão nós somos separados. Nós somos separados de Deus por conta do pecado. E se nós ainda estamos nessa situação de pecadores separados, nós não estamos incluídos aqui no capítulo 17, nessa oração que o Senhor fez. Nós não estamos. A condição de todo aquele que não aceitar o Senhor Jesus Cristo é a separação de Deus. É o lago de fogo, é o inferno. Infelizmente, essa é a realidade da palavra de Deus. Então, se nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. A mesma verdade, nesse contexto que liberta, ela te condena. Porque a palavra de Deus ela é muito clara. Ela fala que o homem sem Deus, o destino dele é o inferno. Então a palavra de Deus ela tem que ser conhecida em todo o seu contexto.
Não adianta nós nos pegarmos a textos bonitos, textos de prosperidade, textos de que nós vamos achar aquele contexto bonito, trazer para nossas vidas por certos momentos e vivermos em cima de pequenos versículos, mas vivermos em cima da mudança que só o Senhor realiza na vida de cada um. Nós precisamos conhecer a verdade que liberta, mas não é a verdade que liberta do vício, não é a verdade que liberta das rodas sociais, não é a verdade que liberta as nossas mentes de talvez deixarmos as atitudes, as atividades do mundo porque achamos que isso é certo, mas é a verdade no Senhor Jesus Cristo. Que Ele lá na cruz do Calvário, momentos antes dele ser crucificado, Ele anunciou ainda, e Ele requer de nós que nós o aceitemos como nosso único e suficiente Salvador. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós temos uma mudança de vida. Aceitar o Senhor Jesus Cristo não é simplesmente ir em uma placa de igreja, reunir com o pessoal lá e continuar uma vida lá fora de um jeito, dentro do templo onde estão reunidos de outro. Isso não é mudança de vida. Mudança de vida é aquilo que nós fazemos no nosso interior. É quando nós ficamos dependentes do Espírito Santo. É quando nós ficamos dependentes das orações. É quando nós ficamos dependentes de nos alimentarmos da palavra de Deus. E quando eu leio o versículo 20, eu fico muito, mas muito satisfeito em amar o Senhor Jesus Cristo. De um dia ter entregue a Ele a minha vida. Porque nesse versículo 20, eu estou incluído nessa oração. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Nesse versículo eu estou incluído nessa oração tão importante registrada pelo evangelista. Essa oração que ele dirigiu aos seus discípulos, aqueles que estavam com ele, onde ele diz que o Senhor os deu, e eles eram do mundo, mas o Senhor os deu. Essas pessoas aceitaram o Evangelho, aceitaram o Senhor Jesus Cristo, anunciavam o Senhor Jesus Cristo. Essa mesma palavra, ela chega até nós hoje. Da mesma forma que ela foi anunciada. Nós não temos hoje o privilégio de ter como eles tiveram de caminhar com o Senhor Jesus, de ver os milagres apresentados pelo Senhor Jesus. Eu fico imaginando aqueles momentos quando o Senhor multiplicava aqueles 5 pãezinhos e aqueles peixinhos. Quão maravilhoso era presenciar isso aí. Mas nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é completa. Ela tem que fazer parte da vida do cristão. A verdadeira mudança começa quando nós dedicamos a nossa vida, o nosso tempo, à palavra de Deus. E quando nós olhamos os versículos em que nós lemos, nós vemos que a vida eterna, no versículo 3, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versículo 6, manifestei o Teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram Teus, Tu me confiaste e eles têm guardado a Tua palavra. Nós éramos do mundo. Não importa se nós nascermos em um berço cristão, não importa se nós tivemos o contato cedo com a palavra de Deus, nós somos criados em Adão. Nós temos uma natureza pecaminosa. Essa é a condição de todo o ser humano. Não dos filhos e filhas que se achegaram até o Senhor Jesus Cristo pela cruz. É uma condição do homem, sem a salvação do Senhor Jesus Cristo. Essa é a condição de toda a humanidade. Não é a nossa. A palavra de Deus nos fala que eles eram do mundo. Nós não somos mais do mundo. Nós não podemos viver as conveniências, nós não podemos viver aquilo que o mundo e a sociedade impõem para nós. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Não apenas no capítulo 17, mas em toda a palavra de Deus, ela reforça a situação de todos aqueles que querem aceitar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele nasceu, Ele entregou a sua vida preciosa na cruz do Calvário por mim, por você. Essa palavra tem chegado ao seu coração hoje. Hoje a palavra de Deus nos coloca que nós somos separados de Deus por conta do pecado.
O nosso destino é a morte. Não é a morte física apenas, mas é a morte eterna. A separação de Deus através do inferno e do lago de fogo. Uma eternidade sem Cristo. Porque nós éramos do mundo. E se você ainda não tem no seu coração, se você não pode olhar para dentro de você, e nesse momento você não pode confessar que o Senhor Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, você não está incluso no capítulo 17. Você não faz parte daqueles a qual o Senhor Jesus Cristo, nesses momentos que antecederam